Olá, queridos alunos, membros do canal Leituras Obrigatórias. Vamos seguir então com a segunda parte do livro Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Reparem que aqui na capa também, né, Alguma Poesia, a primeira edição de 30, que foram poucas unidades, acho que são, alguns dizem que foram 500, outras 300, né, mas tudo minúsculo também, já quebrava um pouco aquela questão de, mas só um pouquinho, o título tem que começar com maiúscula, porque o Drummond já começa nesse mundo mais modernista de total liberdade, tá? E aqui nessa segunda parte, nós vamos abordar então os poemas 16 a 31. Não que o livro Alguma Poesia seja dividido em partes, tá? Mas como são 49 poemas, então eu acabei distribuindo em 3 videoaulas, tá? E o restante então está na terceira videoaula, aqui também exclusiva para membros, certo? Bom, a gente cai no poema 16, chamado Igreja, e ele é dedicado a Wellington Brandão. Não precisa aqui estar decorando Wellington Brandão, tá? Eu sei que ele foi um político mineiro, mas se perguntarem, muitos dos poemas são dedicados a principalmente escritores, amigos do Drummond, políticos, enfim, tá? Bom, o poema se chama Igreja e reparem, tijolo, areia, andaime, água, tijolo. Ou seja, reparem que a gente tem aqui materiais de construção, instrumentos, e a gente já faz a inferência. A construção do quê? Reparem o título, construção de uma igreja, ou seja, o templo dos cristãos, tá? E reparem como as palavras são colocadas ali, ó. Mostram basicamente como se fossem assim, etapas de elaboração de construção da igreja nessa sequência vertical, aqui algo quase concretista, sabendo que o concretismo vai ser um movimento só tipo 26 anos depois, em 56, em São Paulo, tá? Esse livro aqui é de 1930, tá? Muito bem. Reparem mais, o canto dos homens trabalhando, trabalhando, mais perto do céu, porque para finalizar essa igreja, né, tu tem que estar construindo a torre, cada vez mais perto, mais a torre. E aí aquela questão toda de que finalizou, ou seja, caracterizando bem uma igreja, né? A ideia é trabalho, trabalho, finalização, tá pronta a torre, pronta a igreja, ok, tá? E agora, depois de pronta, qual é a ideia? Os fiéis vão, então, se dirigir ao templo dos cristãos, ó. E nos domingos a litania, ou seja, aquela ladainha, a oração dos perdões, o murmúrio das invocações, o padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá, e aqui quase que uma espécie de crítica, né? Essa questão toda, porque toca numa questão metafísica, aquela questão que a gente não tem explicação. O padre fala do inferno sem nunca ter ido lá, certo? Pernas de seda ajoelham mostrando geolhos. Geolhos aqui é aquela variação coloquial para joelhos, tá? Então aquele ato de se ajoelhar na igreja. Um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. Amanhã pintou-se de azul. Então, o dia tá bonito, ou seja, aquela questão toda do domingo. E no adro, o adro é aquele terreno da igreja do lado de fora. Então, no adro ficou o ateu, aquele que não acredita em Deus. Então, ele não vai entrar ali, ele fica esperando lá de fora, né? E no alto fica Deus. Domingo, e agora reparem, né, que a gente vai ter uma onomatopeia simulando a batida do sino dessa missa de domingo. Ó. Domingo, bem bom, bem bom. Os serafins no meio entoam Kyrie eleison. E essa expressão aqui, reparem, Kyrie eleison, é aquela expressão que vem do grego, que significa, né, Senhor, tende piedade de nós. E aqui, claro, né, que a gente vai lembrar que o Drummond, apesar de ter sido criado numa família católica e tudo mais, ele sempre processava que ele era ateu, que não acreditava em certos dogmas religiosos e tudo mais. Depois acabou se engajando naquele ideal mais marxista, mais socialista. Então, não deixa também de ser um olhar atento aqui, esse eu lírico, um olhar atento desse mundo religioso interiorano, certo? Que não deixa de colocar também aqueles que não acreditam, que ficam ali no adro, no pátio externo, né? E dentro ficam os mais religiosos, os católicos ali, certo? Bom, passando o poema que aconteceu. Aqui cuidado, tá? Já traz no título esse traço metalinguístico, ou seja, um poema que ganhou vida, que saiu do papel, que foi para o livro, ou seja, que aconteceu, certo? Nenhum desejo neste domingo. Então reparem, começa o eu lírico dizendo, um domingo sem desejos. Nenhum problema nesta vida, uma vida sem desejos e também sem problemas. O mundo parou de repente,
os homens ficaram calados domingo, sem fim nem começo. Ou seja, né, o domingo aqui quase como um sinal de um mundo que parou, todo mundo calado, como se tivesse aquele clima assim propício para a escrita, aquele clima em silêncio. E reparem, a mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo. Ou seja, um poema que nasce de um domingo parado, e a única coisa que parece que tem ação ali é a mão desse eu lírico que está ali conduzindo, fazendo um poema que talvez nem saiba que está fazendo um poema, mas é um poema que está fluindo naturalmente, né? Ou seja, que vem da inspiração ou falta né, de um domingo que é silencioso, que é passivo. Mas é possível, tá, que se soubesse a mão, né, que está escrevendo, nem ligasse. E aí esse vazio que faz com que o poema aconteça, certo? Então não se esqueça aqui a metapoesia, a poesia versando sobre a própria poesia, esse poema que aconteceu. O poema 18 é Esperteza. Ele é um poema curto também, reparem, ó. Tenho vontade de... Ponhamos amar, por esporte, uma loira, o espaço de um dia. Ou seja, reparem, né, que o eu lírico diz ali claramente, ele tem uma vontade. Vontade de quê? De amar. E de amar uma loira. E por um dia inteiro. Só que qual é o detalhe, né? Amar por esporte, dentro daquela ideia assim de amor sem compromisso. Não é aquele amor e viveram felizes para sempre e tudo mais. Amor sem compromisso. Aqui é um amor, como ele diz, por esporte, tá? E qual é o resultado? Certo, eu me tornaria um brinquedo nas suas mãos, nas mãos dessa loira aí. Ou seja, a espécie, né, que talvez essa questão toda de amar por esporte não seja uma coisa da qual esse eu lírico comunga fazer, então ele seria apenas um brinquedinho na mão dessa loira aí. Apanharia, sorriria, ou seja, né, seria passivo nas mãos dela, apanha, sofre, ri, mas porque, reparem, acabado o jogo, ou seja, acabado esse esporte de amor, de amar, não seria eu mais um joguete, não seria mais eu um brinquedinho apenas, seria eu mesmo. E por quê? Porque ele ganhou experiência, aquela ideia de ganhar malandragem, ou como o próprio texto diz, né, ganhar esperteza. E aquela ideia também, né, de que o amor ali não vai ter profundidade, não é amor, é só um esporte, então não ia ter sofrimento também. Há sim o contrário, há o ganho, a experiência, a esperteza. E ela, essa loira, ficaria espantada de ver um homem esperto, ou seja, um homem que amadureceu rápido e que, de certo modo, né, não se apaixonou porque é apenas um amar por esporte, tá? Enfim, os erros ou aquela questão toda de amores sem compromisso que trazem um pouco, né, dessa questão de experiência para o amor. Bom, aqui a gente tem um poema chamado Política, dedicado a Mário Caça-Santa, que foi um educador. O eu lírico diz, eu vivia jogado em casa. Não, na verdade o eu lírico diz, vivia jogado em casa. Os amigos o abandonaram quando rompeu com o chefe político. Então a gente tem um eu lírico contando a história de um personagem que rompeu, brigou com o chefe político, o chefe dele. E aí quais são as consequências? A gente já viu, né? Os amigos abandonaram, fica sem amigos, fica abandonado em casa. O jornal governista ridicularizava seus versos, os versos que ele sabia que eram bons. E aí reparem que o talento desse personagem, porque ele rompeu com o chefe político, o que aconteceu, né? Os versos que ele sabia que eram bons, só porque está rompido agora, os poemas são ridicularizados. Ridicularizados pelo quê? Pelo jornal governista. E tem tudo a ver com o título, né? Política. Sentia-se diminuído na sua glória enquanto crescia a glória dos rivais, que apoiavam a Câmara em exercício. E aí reparem que enquanto esse personagem que rompeu com o chefe político vai sendo diminuído, se sentindo diminuído, né? Os rivais dele, que são apoiadores do chefe político, puxa-sacos, aduladores, vão crescendo, né? E quais as consequências, então, dessa diminuição para esse personagem, ó? Entrou a tomar porres violentos diários, a beber muito e a desleixar os versos. Deixar os versos de canto, desleixados. Se já não tinha discípulos, se só os outros poetas eram imitados. Então a gente vê, né, que ele bebe muito,
os versos ficam displicentes, ninguém mais quer imitar ele não é mais exemplo para ninguém, e tudo isso porque quem causa essa desordem toda, de certo modo, aqui na vida desse personagem foi o chefe político, e de certo modo a consequência, a perseguição, né? E só os outros poetas agora eram imitados. Né? Bom, vamos seguir aqui a vida dele, ó. Uma ocasião em que não tinha dinheiro para tomar o seu cunhaque, saiu à toa pelas ruas escuras. Então ele não tem dinheiro para beber, mas mesmo assim sai às ruas a esmo, não pode beber, não pode, de certo modo, né, fazer o escapismo com a bebida, fugir da realidade. Parou na ponte sobre o rio Moroso, o rio que lá embaixo pouco se importava com ele, e no entanto chamava para misteriosos carnavais. Aqui reparem, né, um suposto convite ao suicídio por parte do rio, uma cena que lembra muito o mito de Narciso aqui, só que reparem que ele não vai se atirar, e teve vontade de se atirar, mas só vontade. Ou seja, ele resiste, um Narciso, como a gente chama, né, às avessas aqui. E agora que ele está livre disso, talvez ele tenha encontrado, né, o próprio eu, esse eu agora que não está ali, né, no meio de pessoas, de adoradores e tudo mais, é um eu despido de glória. Depois voltou para casa livre, sem correntes. Reparem, muito livre, infinitamente livre, 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 que nem uma besta, que nem uma coisa. Ou seja, né, nessa questão, depois de todos esses problemas pelos quais ele passou, ele encontrou algo positivo, que foi a liberdade. Tanto é que são 5 vezes colocadas a palavra livre ali. Então o personagem não está mais nas amarras do mundo social, não está mais ligado a puxa-saquismos, a seguidores, aduladores, e nem nas amarras desse mundo da literatura também. Ele sai do eixo, de certo modo, é escanteado, mas mesmo assim ele ganha com isso a liberdade. Poema 20 é o poema do jornal. Tá? Poema curto também, ó. Reparem, o fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. Então aqui é aquela ideia louca do jornalismo nos anos 30, 40, 50, 60, que até o Nelson Rodrigues vai colocar muito no papel. Repórter precisa de notícia, ele precisa do pão de cada dia, que é a notícia. Mesmo que ele não tenha todos os dados ali, ele vai montando alguma coisa, escrevendo, fazendo, né, a coisa acontecer. O marido está matando a mulher. A mulher ensanguentada grita. Ladrões arrombam um cofre. A polícia dissolve o meeting. A pena escreve. Ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? O marido que mata a mulher, uma mulher que grita, ladrões assaltando, a polícia dissolvendo um meeting, né? Um ato público. Ou seja, muitas notícias. E o que faz o repórter ali? Usa a pena, mergulhada na tinta, está ali escrevendo, né? Fazendo disso notícia de jornal, né? Ou seja, então essa é a ideia, né? Bom, aí até vinha aquela ideia, né, de que tem até um trechinho aqui, que se não me engano está faltando, foi até ver aqui, está faltando, né, que fecha basicamente o poema do jornal, que diz que vem uma música muito doce, assim, né, lá da sala onde se fabricam os jornais, aquela sala de linotipos, ou seja, aquela doce música da impressão dos jornais. E até vi esse poema do jornal aqui, lembra um pouco aquele poema tirado de uma notícia do jornal do Manuel Bandeira, certo? Ou seja, aqui a ideia de que a poesia também pode nascer dessas coisas simples do dia a dia, né? Mas aqui, ó, só vou fazer uma ressalva, faltou o último verso desse poema, que é um poema que eu inclusive já trabalhei em sala de aula, né? Então tá faltando aqui o último, me esqueci. Uma pena, tá? Aqui, 21, Sweet Home, é dedicado aqui ao Ribeiro Couto, né, que foi um magistrado, foi da Academia Brasileira de Letras, escritor também, tá? Então aqui é aquela questão toda da tranquilidade, a questão do conforto da casa, do lar docilar, e aqui a gente vai ver o eu lírico, então, que é um burguês, tá bem instalado, reparem, quebra a luz, aconchego, ou seja, aquela ideia da cortina, aconchego, ou seja, não tá aquele sol e tudo mais, a luz tá pouca ali, aquele aconchego, teu braço morno me envolvendo. E a gente fica pensando, que braço morno é esse? É o braço de uma poltrona. A fumaça do meu cachimbo subindo.
Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês. Ou seja, reparem que o eu lírico está bem, está feliz, está envolvido na poltrona, no conforto, fumando um cachimbo, no aconchego. Aí ele diz, o jornal conta histórias? Mentiras. E aqui um pouco desse papel também, né? Do jornalismo, do jornal, contar histórias, às vezes não ter a versão correta, mas estipular, usar da fake news, né? Muita coisa mentira. Ora, afinal, a vida é um bruto romance e nós vivemos folhetins sem o saber. E aqui a vida comparada a um romance, é uma ficção, mas uma ficção de que tipo, né? Bruta, dura, que nós vivemos sem saber, uma vida perigosa. E o que o eu lírico burguês quer? Ele está ali ligado no conforto, no docilar, uma espécie assim, de distanciamento disso tudo. Isso pode estar no jornal, mas eu quero distanciamento. Mas surge o imenso chá com torradas, chá de minha burguesia contente. Ó gozo de minha poltrona, ó doçura de folhetim, ó bocejo de felicidade. Ou seja, ele está longe desse mundo bruto, ele quer o quê? Conforto, torradas, chá, poltrona, folhetim, jornal. Então isso é ser feliz para ele, esse distanciamento, né? Que a vida venha, mas venha apenas pelos jornais, porque ele está ali na boa, né? E lembrar aqui que também quero fazer uma ressalva, né? Olhem ali a data, 1930. Lembrar que no ano do lançamento desse livro aqui, nós não tínhamos TV no Brasil, já tínhamos rádio, mas TV não, TV é só em 1950, tá? Então, o conforto do celular, das notícias e tudo mais, era nessa época o jornal, tá? O que nós temos hoje por celular, né, era o jornal, certo? O mundo passa na época, meus olhos passam pelo jornal. Se eu quero conhecer alguma coisa, eu tenho que conhecer pelo jornal. E aí nada melhor que o aconchego do lar ali para o burguês, né? Bom, aqui o poema 22, nota social, aqui reparem, né, como é como se nós estivéssemos vendo um jornal em que nas notas sociais, aquela questão toda, né, das pessoas que surgem, celebridades, está mostrando que é a chegada de alguém importante. E alguém importante, vocês veem no primeiro verso, é um poeta que está chegando. E alguns dizem que pode até ser referência à chegada do Mário de Andrade em 1924, quando ele foi para Minas Gerais, tá? E lembrar que o Drummond adorava o Mário de Andrade, dedicou o livro, o Alguma Poesia, para o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele também fez uma das primeiras críticas desse livro aqui, o Alguma Poesia, tá? Então reparem, o poeta chega na estação, o poeta desembarca, o poeta toma um alto, o poeta vai para o hotel. Reparem algo bem cinematográfico, assim, 4 flashes, né? 4 versos, se monta uma cena. O poeta chega, desembarca, pega um carro e vai para o hotel. Enquanto ele faz isso, como qualquer homem da terra, uma ovação o persegue feito vaia. Então reparem que ele não é um poeta anônimo ali, um poeta desconhecido, ele é um poeta conhecido, que chega sob ovação, aplausos, né? Então se depreende que é um poeta bem conhecido. Bandeirolas abrem alas, bandas de música, foguetes, discursos, povo de chapéu de palha, máquinas fotográficas assestadas, automóveis, imóveis, bravos. Então, claro que a chegada desse poeta, que é badalada aqui, a gente está vendo com bandas de música, foguetes, discursos, muitos repórteres ali, automóveis parados vendo, bravos e tudo mais. Claro que essa chegada dessa pessoa importante, desse poeta, está indo para onde? Para a nota social do jornal. Ou seja, ele mexe com a cidade, a chegada desse poeta. Mas, reparem, o poeta está melancólico. Então, reparem que mesmo que todo o clima festivo esteja ali para a chegada do poeta, vai contrastar exatamente com o poeta, com a melancolia dele. Mesmo que o clima seja festivo, esse clima aqui não vai tirar a característica do poeta, que está melancólico. Numa árvore do passeio público, e aí abre um parênteses ali, né? Numa árvore do passeio público, melhoramento da atual administração, árvore gorda, prisioneira de anúncios coloridos, árvore banal, árvore que ninguém vê, canta uma cigarra. Reparem, né, que nós temos uma árvore ali, natureza, uma árvore gorda, uma árvore tem uma cigarra cantando, só que ninguém vê. Canta uma cigarra que ninguém ouve, um hino que ninguém aplaude. Canta no sol danado. Então reparem que no meio dessa agitação aqui dos carros, máquinas fotográficas, a gente tem o quê? A natureza. Uma árvore gorda, grande,
que deveria chamar atenção, mas não chama por quê? Porque ela está no meio desse mundo urbano, de certo modo, dos anúncios, dos outdoors, dos carros, das máquinas fotográficas, e aqui a natureza então sendo deixada de lado nesse mundo. E aqui nessa árvore a gente tem o quê? Uma cigarra que canta, que ninguém ouve, e talvez um pouco, né, uma identificação da poesia com a natureza, certo? E agora a gente volta para a cena do poeta. O poeta está chegando no hotel, ó. O poeta entra no elevador, o poeta sobe, o poeta fecha-se no quarto. Então ele segue o ritual dele meio sério, melancólico, chegou no hotel, pegou o elevador, se fechou no quarto, continua melancólico, não está mudando o estado. Ó. Reparem como é que termina, o poeta está melancólico. Está, não é, ou seja, o verbo de ligação mostrando, né, essa questão momentânea dele, né, desde o momento da chegada, que não mudou frente a essa babação toda, essa ovação toda aqui, tá? Então fala um pouco, né, dessa questão do poeta, das notícias de jornal também. O poema 23, O Coração Numeroso, aqui reparem, né, que o eu lírico já insere no começo essa localização espacial, ele vai dizer, foi no Rio de Janeiro. Eu passava na avenida quase meia-noite, e o que ele vai ver? Bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas inumeráveis. Então aqui, repare, né, que ele está atravessando a avenida no Rio de Janeiro, percebe o que? Bicos de seio, mulheres, né, estrelas. Havia a promessa do mar e bondes tilintavam abafando o calor que soprava no vento. E o vento vinha de Minas. Então reparem, né? Mulheres, estrelas, mar, bonde, calor, vento, a natureza toda do Rio de Janeiro, só que bate um vento, e esse vento lembra o quê? Uma espécie de cor local para o eu lírico, lembra Minas Gerais, que acima do rio ali, né, região sudeste. Então reparem que o eu lírico está estranhando tudo, e ele só está se identificando basicamente com o vento de Minas. Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver, a vida para mim é vontade de morrer, faziam de mim homem realejo imperturbavelmente na galeria cruzeiro quente, quente. E como não conhecia ninguém, a não ser o doce vento mineiro, nenhuma vontade de beber, eu disse, acabemos com isso. Bom, então aqui reparem, né, que o eu lírico está negativo, vontade de morrer, os sonhos dele estão parados, tem um desgosto pela vida, vontade de morrer. Então ele está meio que deslocado aqui, né, nesse tempo e nessa cultura do Rio de Janeiro, porque ele é de Minas, está no Rio, não conhece ninguém, está sem vontade de beber, sem vontade de viver, sem sonhos, e é o que ele diz, acabemos com isso, certo? Mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, altos abertos, correndo caminhos do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. Então reparem, né, quando ele olha toda aquela agitação do rio, esse mundo moderno, turístico, ele está vendo casa, carro, mar, calor, o que o eu lírico sente ali? Ó? Sente que o coração dele, um coração agora numeroso, como diz o título, né, está batendo forte, certo? Está batendo forte, ó, e meus olhos inúteis choraram, e ele começa a chorar. O mar batia em meu peito, já não batia no cais. E agora reparem esse deslocamento do mar, né, que agora bate no peito do eu lírico, ou seja, aquela ideia de adaptação rápida, ou seja, teve um estranhamento inicial dele, e agora esse estranhamento inicial começa a dar lugar a essa adaptação, essa nova identidade dele ali no Rio de Janeiro. A rua acabou, que dê as árvores. A cidade sou eu, a cidade sou eu a cidade, meu amor. E aqui o eu lírico, né, termina se projetando na cidade, se projetando nesse coração, que vira um coração numeroso, porque é um coração que consegue se adaptar, consegue abraçar outra cultura, consegue abraçar outro espaço, ou seja, o Rio de Janeiro agora parece que faz parte dele. Então o que era estranho antes vira parte agora. E lembra muito assim, algo que quando nós fazemos, né, esses deslocamentos, essas viagens, a gente acaba gostando, curtindo muitas vezes a cultura do outro. Pode até demorar um pouco, né, o estranhamento inicial. Bom, aqui a gente vai para o poema 24, outro clássico do Drummond chamado Poesia. Curto, diz assim, gastei 1 hora pensando num verso que a pena, que a caneta não quer escrever.
Bom, aqui é aquela ideia, né, da poesia como suor, transpiração, trabalho. 1 hora pensando um verso. O poeta está ali gastando tempo para tentar produzir um poema, trabalhando, mas o poema não quer sair. No entanto, ele, o verso, está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Só que o poeta, claro, sente, né, que mesmo que não consiga colocar para fora, o verso está dentro dele, está vivo, está inquieto, como se fosse uma espécie de gestação que não está saindo, né? E que não quer sair, que não quer nascer. Então há o pensamento, há aquela sensação de que esse poema existe, mas que existe só lá dentro, mas, como é que eu posso dizer, uma espécie de impotência na hora de transformar isso em linguagem, em palavras, né? Colocar no papel realmente, em poesia. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Ou seja, qual é o tema do poema? A tentativa de gestar um poema, de criar um poema. Ou seja, só a reflexão. Então o tema do poema vira esse momento interno para o eu lírico, essa manifestação interior de poesia que mesmo que não saia, não exploda em palavras, né? É o momento que ele coloca essa reflexão sobre esse momento. Então é poesia sobre poesia, esse momento de intenso prazer dele, de gozo, né? Porque a poesia está dizendo, está lá dentro e está inundando a minha vida inteira. Então é positivo. Aqui o poema 25 é Festa no Brejo. Aqui dá para notar uma espécie de intertextualidade com aquele poema conhecido Sapos, do Manuel Bandeira, poema que foi declamado na Semana de Arte Moderna. Aqui diz o seguinte: a saparia desesperada coacha, coacha, coacha. Ou seja, os sapos, os sons que eles emitem, né, a gente chama de coachar. Fazem um barulho, estão emitindo ali os sons naturais. O brejo vibra que nem caixa de guerra. Os sapos estão danados, ou seja, os sapos estão altivos ali, né, ativos, vibrantes no brejo. A lua gorda apareceu e clareou o brejo todo, ou seja, as luzes estão no brejo. Os sapos estão ali como se estivessem num teatro, né? A luz está neles, eles são os protagonistas agora. Até a lua sobe o coro da saparia desesperada. Até a lua sobe o coro, ou seja, esse poder dessa cantoria dos sapos de subir, subir, subir até lá ao céu. A saparia toda de Minas coacha no brejo humilde. Ou seja, mesmo que seja humilde, eles são hoje os protagonistas, a luz está neles, o som está alto, mesmo que seja um brejo humilde, mas tem festa, tem luz e tem som. E como é que termina, né? Hoje tem festa no brejo. E se a gente for olhar pelo lado do interior mesmo, né? É uma cena comum os sapos coacharem e tudo mais, mas lembrar que também é uma crítica àqueles poetas parnasianos, certo? É uma retomada, uma intertextualidade com o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, só que talvez agora o Drummond transferindo para Minas Gerais essa briga toda do modernismo contra os parnasianos. Poema 26 é Jardim da Praça da Liberdade, e aqui lembrar, né, o Jardim da Praça da Liberdade em Minas Gerais, e o Drummond olha essa praça dentro daquela ideia da década de 20, que ali teve a visita do rei da Bélgica, foi até Belo Horizonte, e aí esse Jardim da Praça da Liberdade foi todo remodelado, reformado, e ele foi reformado dentro dos moldes franceses, tá? Aqui ele dedica a Gustavo Capanema, que foi político, foi ministro da Educação. Então diz assim, ó, verdes bulindo, ou seja, a gente já começa a ver numa natureza, né, o verde. Sonata cariciosa da água fugindo entre rosas geométricas. Então reparem, nós temos já verdes bulindo, sons que a água está produzindo, rosas perfeitas, ventos elíseos, ou seja, ventos que lembram a França, macio. Mas reparem que o poeta vai dizer ali, o eu lírico, né? Tudo parece tão fake, porque é um jardim tão pouco brasileiro, mas tão lindo. Então reparem, é um jardim verde, água sonora, ventos, mas um jardim que não lembra o Brasil, lembra o que é a França, porque é um jardim artificial. É lindo, mas, né? Reparem o que ele vai dizer agora, paisagem sem fundo. A terra não sofreu para dar estas flores. Por que não? Porque eu vou lá, pego já flores prontas e coloco lá. Tudo foi planejado, não foi natural eu plantar.
sem ressonância. Não é a natureza natural de Minas Gerais, mas ela é artificial, ela foi forjada, né? O minuto que passa desabrochando em floração inconsciente. Então aqui é uma espécie de antinatureza, uma natureza artificial nesse jardim da Praça da Liberdade que foi remodelado. Bonito demais, sem humanidade, literário demais. Então aqui a crítica, né? É bonito? É, mas não tem humanidade. É um jardim quase que literário, quase um jardim parnasiano artificial, tá? Agora reparem, ó, o eu lírico vai mostrar, ele vai abrir um parênteses, vai fechar depois, né? Como é que são os jardins de verdade ali de Minas Gerais, ó. Pobres jardins do meu sertão atrás da Serra do Curral. Nem repuxos frios, nem tanques langues, nem bombas, nem jardineiros oficiais. Reparem, né, que os jardins de verdade de Minas Gerais, né, os jardins do sertão ali, são pobres, não tem jardineiros, tá? Não tem trato, não tem cuidado. Só o mato crescendo indiferente entre sempre vivas desbotadas e o olhar desditoso da moça desfolhando malmiqueres. Ou seja, só mato, flor desbotada, mas é tudo natural. Se for comparar uma espécie de jardim modernista, né? E aí como é que ele fala agora? Ó, Jardim da Praça da Liberdade, Versalhes entre bondes. Porque os jardins, esse aqui, né, ele foi inspirado no Palácio de Versalhes. Na moldura das secretarias compenetradas, a graça inteligente da relva compõe o sonho dos verdes. De novo, é um lindo jardim, mas totalmente artificial na visão do eu lírico, certo? Reparem agora aqui a crítica que ele vai fazer, ó, ao cuidado excessivo quanto ao gramado. Proibido pisar no gramado. Talvez fosse melhor dizer proibido comer o gramado, de tão cuidado que ele é. A prefeitura vigilante vela a soneca das ervinhas. Reparem, né, de novo, uma crítica dos vigilantes ali, não à sociedade, às pessoas, a um policiamento e tudo mais, mas proteção ao jardim, esse jardim artificial. E o capote preto do guarda é uma bandeira na noite estrelada de funcionários. E claro que uma ideia de ironia, né? O nome é Jardim da Liberdade, mas tem uma vigilância extrema aqui com guardas e tudo mais, né? E agora reparem o que vai vir para quebrar esse silêncio, essa artificialidade. Vem uma banda, ó. De repente uma banda preta, vermelha, retinta, suando, bate um dobrado, batuta na doçura do jardim. Repuxos espavoridos fugindo. Então, de repente, aqui, né, surge uma banda, quebra a harmonia desse jardim todo aí, e no final, reparem nessa ideia de repuxos espavoridos fugindo, essa ideia de que a água ali se altera com o barulho da banda, tira esse jardim da zona de conforto, né, esse jardim calmo, literário e tudo mais, que até o chafariz acaba quase que fugindo ali, tá? Outro poema clássico do Drummond agora é Cidadezinha Qualquer, é o poema 27. Reparem, ele é curto também, né? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Então reparem aqui a ideia de uma cidadezinha qualquer, não diz o nome, interiorana, em que as casas estão entre bananeiras. Pensem, né? A nossa casa, o mundo mais urbano é casa colada com casa, de casas entre bananeiras. Então já tem essa coisa interiorana. As mulheres estão entre as laranjeiras. Então a gente vê, né, a natureza misturada ao panorama dessa cidadezinha qualquer, uma cidadezinha parada, estática, mas tem pomar, amor e cantar. E serve também para poesia. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Então reparem que agora temos um movimento, mas movimento, qual é o cuidado com o movimento aqui? Devagar, slow motion, né? Câmera lenta. O homem vai devagar, o cachorro, burro. Ou seja, tudo bem que na cidade grande a gente vê homem, cachorro, mas burro já traz mais essa questão toda de cidadezinha mesmo, interiorana, né? E reparem, continua essa coisa devagar, mas agora vai se inverter. Ó, devagar vem no início do verso. Devagar as janelas olham. Então, os habitantes dessa cidadezinha qualquer, olhando tudo de forma devagar, olhando a vida lenta, com aquele olhar lento. E como é que fecha o poema? Eita vida besta, meu Deus. Eita vida pacata provinciana, meu Deus, né? E claro que por inferência aqui a gente já vê o contraste com o mundo urbano, agitado, vida moderna,
que obviamente não vai estar presente nessa cidadezinha qualquer, mas como o Drummond, um dos temas dele é essa questão toda, né, desse mundo mais interiorano e o mundo grande, aqui a gente vê nesse poema Cidadezinha Qualquer. Poema 28 é o poema Fuga. Aqui o eu lírico ele começa fazendo uma lista de coisas que não são possíveis de serem feitas no Brasil. Reparem, as atitudes inefáveis, indescritíveis, os inexprimíveis delíquios, ou seja, os abatimentos não explicados, êxtases, espasmos, beatitudes, não são possíveis no Brasil. Então tem muita coisa que não é possível, tá? E como não é possível, o que resta para o eu lírico? Reparem o título, a fuga. E agora o eu lírico pensa nessa fuga, né? Então ele foca agora num certo poeta. Então o eu lírico vai falar sobre um poeta. E esse poeta vai fazer o quê? Vai fazer malas, vai fugir porque ele não conseguiu se adequar ao Brasil. Ó. O poeta vai encher na mala, põe camisas, punhos, loções, um exemplo da imitação, a parte para outros rumos. Ou seja, ele faz a mala, sai, reparem que diz ali, né, um exemplo da imitação, na verdade imitação aqui deveria estar com maiúsculo, porque é uma referência ao livro Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, né, um livro religioso aqui, então ele está levando. A vaia amarela dos papagaios rompe o silêncio da despedida. Se eu tivesse 5.000 pernas, dizer, ele fugia com todas elas. Então um pouco de cor local ali, um papagaio vaiando, e aqui aquela ideia de fuga fixa do poeta, né? Ou seja, se eu tivesse 5.000 pernas, fugia com todas elas, tá? Então, reparem que aqui esse poeta também está inadequado com o Brasil, ó. Povo feio, moreno, bruto, não respeita meu fraque preto. Na Europa reina a geometria, e todo mundo anda como eu, de luto. Ou seja, né? Ele diz que na Europa reina a geometria, o perfeccionismo, e não esse lado multirracial e multicultural brasileiro. E lá todo mundo anda, né, de preto, elegante e tudo mais. Então é um poeta, o eu lírico fala de um poeta que não está encaixado com a cultura brasileira, com o ser brasileiro aqui, né? Agora um elogio aqui ao Anatole France, ó. Estou de luto por Anatole France, o de Itaí, joia soberba, não há cocaína, não há morfina igual a essa divina papa fina. Então, cita ali, né, a obra-prima do Anatole France, e reparem que ele continua elogiando a cultura de fora do Brasil, colocando, de certo modo, todo mundo para cima, menos o Brasil para baixo. Vou perder-me nas 1000 orgias do pensamento greco-latino, museus, estátuas, catedrais. O Brasil só tem canibais. Reparem, de novo, colocando o Brasil para baixo, né? Dito isto, fechou os sincopas, joga ali um mico, uma banana, por um tico não vai ao fundo. Mas o que acontece aqui, né? É legal, né? Que se antes um papagaio já tinha vaiado ele, agora um mico joga uma banana nele, né? E como é que ele finaliza aqui, né? Com essa questão do Brasil se entregando, do Brasil sendo chacota. Ó. Enquanto os bárbaros sem barba sobre o Cruzeiro do Sul se entregam perdidamente sem anatórios nem captórios aos deboches americanos. E sem anatórios, sem captórios, né, sem beleza, sem cultura, ele fala o Brasil aqui. E lembrar que esse é o pensamento desse poeta que o eu lírico aborda. Um poeta em que a gente nota claramente, né, uma inadequação entre Brasil e o pensamento dele. Tá? Por isso que ele está dizendo, ele quer fugir daqui do Brasil. Bom, aqui um poema também clássico do Drummond, Sinal de Apito. Aqui o eu lírico ele vai mostrar aqueles silvos, né, aqueles sinais de apito que vêm de autoridades de trânsito. E tantos silvos têm as suas recomendações, né? E recomendação, por exemplo, aos civis. Então reparem, ó, sinal de apito. Um silvo breve. Atenção, siga. 2 silvos breves, pare. Um silvo breve à noite, acenda a lanterna. Um silvo longo, diminua a marcha. Um silvo longo e breve, motoristas apostos. Reparem que isso aqui acontecia muito, né, quando não tinha tanto questão de sinaleiras e tudo mais. Então, tinha esses guardas todos que vinham, né, com apito, indicando para diminuir velocidade, acender os faróis, parar, seguir e tudo mais, né? Reparem, ó, um silvo
longo e breve, motoristas apostos. A este sinal, os motoristas tomam seu lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Claro que se a gente for ver aqui, é como se ele pegasse assim um manual de regras do sinal de apito. É um poema que trabalha quase como um manual de instruções aqui, né? Mas mostra o quanto o ser humano aqui é submisso a qualquer sistema de governo, resta obedecer, resta ficar a postos ali, se movimentar só com ordem dada, né? Não por uma fala, mas por um apito aqui. Então, de certo modo, né, é um poema que traz, como a gente estivesse fazendo aqui, para tirar a carteira de motorista nos anos 30, certo? Hoje é a mesma coisa que a gente olha para um semáforo, né? O verde, livre, o amarelo, atenção, laranja, né? Vermelho, pare. Aqui é a mesma coisa, mas nos anos 30. Então ele pega isso aqui para, de certo modo, ironizar também, né, o ser humano submisso ao sistema. Vamos aqui ao Papai Noel às avessas, porque aqui a gente vai ver um Papai Noel ladrão. Na verdade é um ladrão, né? Um roubo aqui, tá? Dedica a Afonso Arino, sobrinho, escritor também, membro da Academia Brasileira de Letras. Papai Noel entrou pela porta dos fundos. Ou seja, já não tem aquela questão toda idealizada de ele entrar pela chaminé, mas ele entra pela porta dos fundos, porque é um Papai Noel às avessas aqui, né? Lembre que já tinha antes aquele poema lá no primeiro vídeo que fizeram do Natal, em que também o Natal não é visto como um Natal europeu, mas como um Natal brasileiro, né? E por que o Papai Noel, reparem, entrou pela porta dos fundos e não pela chaminé? No Brasil, as chaminés não são praticáveis. E como é que o Papai Noel entra? Entrou cauteloso que nem marido depois da farra, né? Mas esse Papai Noel é um ladrão. Está agindo ali em tempo de Natal. Tateando, ou seja, no escuro, né? Torceu o comutador e a eletricidade bateu nas coisas resignadas, coisas que continuavam coisas no mistério do Natal. Então ele toca na chave elétrica ali e tudo mais, né? Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos, achou um queijo e comeu. Então reparem que ele é um ladrão que está vestido ali, parece Papai Noel, né? Está com fome, foi para a cozinha, já comeu queijo, já está se alimentando, tá? Depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender. E por que ele não quis acender? Reparem, né? Teve medo talvez de pegar fogo nas barbas postiças. No Brasil, os Papais Noéis são todos de cara raspado. Então até isso, né? A ideia, né, de que o Papai Noel não tem barba verdadeira, é tudo postiça, é tudo falso, é tudo fake, né? E avançou pelo corredor branco de luar. Aquele quarto é o das crianças. Papai entrou compenetrado. Então Papai Noel aqui no quarto, Papai Noel ladrão no quarto das crianças agora, tá? Os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos, mas os sapatos deles estavam cheios de brinquedos. Soldados, mulheres, elefantes, navios e um presidente de república de celuloide. Então reparem, né, que enquanto os meninos estão sonhando esses sonhos infantis, o Natal de presentes, reparem que os sapatos dele, aquela ideia de pendurar sapato para colocar os brinquedos, os presentes de Natal, reparem que tem soldadinho, tem mulheres, elefantes, navios, presidente da república de brinquedo ali. Então, dentro daquela época de se pendurar sapato para colocar os presentes, nós temos muitos presentes ali. E o que o Papai Noel ladrão faz? Vai roubando esses presentes das crianças. Papai Noel agachou-se e recolheu aquilo tudo no interminável lenço vermelho de alcobaça. Então ele está roubando. Fez a trouxa e deu o nó, mas apertou tanto que lá dentro mulheres, elefantes, soldados, presidente brigavam por causa do aperto. E aqui uma ironizada, né, quanto a esse roubo natalino. E a gente pode até depreender, né, que esse ladrão tenha filhos, que possa estar roubando para os filhos, né? Os pequenos da casa, que estavam sonhando natais muito lindos, continuavam dormindo. Longe, um galo comunicou o nascimento de Cristo, ou seja, meia-noite do dia 25, agora dezembro, né, a Natal exatamente. E nesse dia de Natal, um pouquinho antes, a gente viu que entrou um ladrão aqui e está roubando, né? Papai Noel voltou de manso para a cozinha, apagou a luz, saiu pela porta dos fundos. Ou seja, roubou, fez o trabalho dele e está fugindo. Inclusive se alimentou, né? Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. E aí, enquanto na rua a lua está iluminando a horta, né? Aqui a gente até pensa, né, que
o Brasil, de certo modo, não precisa ter esses costumes, coisas que muitas vezes não se adaptam perfeitamente ao Brasil e tudo mais, né? E aqui é uma ironizada nesse Natal, nesse Papai Noel às avessas, que na verdade aqui é um ladrão. E aqui a gente finaliza essa segunda parte com outro grande poema do Drummond, clássico, chamado Quadrilha. Também dá uma aula de uso do pronome relativo. Reparem que quadrilha aqui é uma dança em que os casais se juntam, mas se desfazem, se juntam de novo. Então aqui vai representar a ideia do quê? Dos desencontros do amor. Aquela ideia, né, de que o destino, aquela roda viva, pode mudar com todos os nossos planejamentos. Ou eu gostar de alguém, essa pessoa não gostar de mim, gostar de outra pessoa e assim por diante, né? Então vamos lá. João amava a Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Então vamos de novo. João amava a Teresa, mas a Teresa amava Raimundo, mas o Raimundo não amava a Teresa, amava a Maria, mas a Maria não amava o Raimundo, amava o Joaquim, mas o Joaquim não amava a Maria, amava a Lili, só que a Lili, ela não amava ninguém. E agora a gente vai ficar sabendo o destino de todos, ó. João foi para os Estados Unidos, ou seja, viajou para fora do Brasil. Teresa foi para o convento, ou seja, renegou o amor. Raimundo morreu de desastre, ou seja, houve uma tragédia. Maria ficou para tia. Aqui é uma expressão, para quem nunca ouviu falar, né? Ficar para titia é não se casar. Joaquim suicidou-se, ou seja, outra tragédia. E Lili, lembrem da Lili? Aquela que não amava ninguém? Casou com J. Pinto Fernandes, mas a gente fica pensando, mas o J. Pinto Fernandes não foi um personagem que foi anunciado na primeira parte ali, né? Na primeira estrofe. Só que agora é explicado que não tinha entrado na história. E ele entra, surge se casando com a Lili. E é engraçado que a gente não sabe o primeiro nome dele, né? J ali, o que é, mas o sobrenome a gente sabe, Pinto Fernandes. E os outros personagens basicamente não têm sobrenome. Tem Lili, tem apelido e tudo mais. Então será que houve aqui no final um casamento apenas por convencionalismo, por o J. Pinto Fernandes talvez ser da sociedade e não por amor, mas o Quadrilha aqui mostra esses desencontros do amor, essa é a verdade, tá? Bom, e aqui a videoaula parte 3 fica também exclusiva para membros, e aí no próximo vídeo vocês pegam aí os poemas 32 a 49. Grande abraço e até o próximo vídeo aqui.